Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que aqui estou, na sequência de outras colaborações no passado com a FENPROF e com os sindicatos localmente representados da FENPROF, nomeadamente nos Açores. O desafio que me foi feito foi trazer alguns elementos de reflexão relativamente às ligações entre tecnologia e bem-estar, quer na sala de aula, quer para além dela. Porque, aliás, como Francisco disse, hoje em dia a questão central que se coloca nesta discussão tem a ver com não só o tempo de utilização, mas também os modos de utilização da tecnologia mediada por ecrãs e os impactos que essa utilização pode ter. Gostaria ainda, antes de avançar, cumprimentar todos os colegas de painel, o moderador, o Rui, e fazer alguns pontos prévios antes de partir para a partilha propriamente dita. Este é um ponto que me traz aqui, não só como investigador, mas também como encarregado de educação, pai, previamente como gestor de projetos diretamente com jovens, em instituições do terceiro setor, de modo que aquilo que eu vou aqui hoje partilhar convosco não é uma reflexão pura e estritamente ligada ao meu trabalho de investigação, até porque, embora seja um elemento que muitas das vezes acaba por ser um fator importante nos estudos que fazemos, este não é o tópico central do meu trabalho. Diria que é um tópico importante, mas não um tópico fundamental. Uh, Diria também que, como ponto de partida, seria importante refletir um pouco sobre as noções centrais que informam a minha reflexão. Quando eu penso na noção de bem-estar, ocorre muitas vezes uma história que me ocorreu numa escola dos Açores, nos Arrifes, há alguns anos atrás, onde estava a ser implementado um programa de tutoria escolar e que tinha como um dos objetivos precisamente a promoção do bem-estar dos alunos que eram abrangidos por essa intervenção. E numa das visitas que fiz à escola, uma visita de acompanhamento do projeto, em conversa com um dos professores tutores que estava envolvido nesse programa, a certa altura, encontramos um aluno que era um dos alunos beneficiários desse programa. E foi muito curioso porque toda a conversa que se gerou à volta do nosso encontro refletia precisamente uma certa noção de mal-estar na escola. Todo aquele contexto não lhe dizia grande coisa. Era um aluno que tinha um percurso de absentismo recorrente. E ele queixava-se profusamente do contexto da escola e daquilo que a escola lhe oferecia. Um, e ao final da tarde eu cruzei-me novamente com o aluno, portanto este encontro primeiro foi de manhã, e ao final da tarde encontro com o aluno no exterior da escola, quando ele ia a caminho de ajudar os pais no pequeno negócio agrícola que a família tinha. E aí, quer a expressão dele, quer os próprios comentários que conversei um pouco com ele, eram totalmente diferentes. E, portanto, aquilo que à partida nós assumiríamos como um contexto promotor de bem-estar, na visão deste aluno, na sua experiência, representava exatamente o contrário. E isto demonstra, a partir da prática, a partir de um caso particular, o que a noção de bem-estar é, porque ela é essencialmente uma noção bastante subjetiva. E quando pensamos em bem-estar, é importante que tenhamos em consideração que são essencialmente juízos que nós formulamos sobre o decorrer da nossa vida, os nossos comportamentos em sociedade, a forma como desempenhamos as tarefas que nos são atribuídas, sejam elas no âmbito da escola ou no âmbito do trabalho. E, portanto, as reflexões que aquele aluno foi partilhando ao longo do dia em dois contextos completamente diferentes eram esses juízos sobre os contextos de vida dele e o modo como ele se sentia melhor ou pior dentro desses contextos. A noção de bem-estar tem sido abordada na literatura de duas formas essenciais. A primeira, a chamada abordagem hedónica, que está mais centrada nos aspectos emocionais do bem-estar, ligados à felicidade, ao prazer, e, portanto, às dimensões mais subjetivas de bem-estar. E a chamada abordagem eudamónica, que acrescenta aqui elementos que estão relacionados com o funcionamento, nomeadamente em contextos de desempenho, e nesta noção de
que o bem-estar depende do potencial ou da concretização do potencial humano de cada pessoa, e que possa conduzir a um chamado funcionamento ótimo. Acho que também é importante ter em consideração que há duas noções que andam muito de mãos dadas, mas que são relativamente diferentes: bem-estar e saúde mental. Enquanto o bem-estar é uma concepção que diz respeito aos juízos que formulamos sobre as nossas condições de vida, sejam elas mais subjetivas e mais ligadas às nossas cognições, às nossas emoções, ao prazer pessoal, mas também a condições materiais de vida, ao nosso desempenho, a elementos mais objetivos. A saúde mental reporta-se especificamente a elementos relacionados com a vivência emocional e com a dimensão mental propriamente dita. Portanto, não tem estes indicadores, digamos, mais objetivos que descrevem o fenómeno. Agora, na verdade, muitas das vezes estes dois conceitos misturam-se muito na própria literatura e na própria investigação, e aliás, esse é um dos problemas que a própria investigação no domínio da tecnologia e do bem-estar tem que, neste momento, procurar resolver face a algumas incertezas que existem quanto aos resultados e aos impactos produzidos pela tecnologia. A verdade é que, se olharmos ao conceito de bem-estar nesta perspectiva lata, em que temos, por um lado, indicadores mais subjetivos, por outro, elementos mais objetivos das condições de vida, se olharmos ao desenvolvimento desses indicadores, pensamos que, se calhar, estão reunidas algumas condições para que a população em geral e os indicadores de bem-estar em geral melhorem. Quer dizer, nós olhamos à saúde e vemos que, numa série longa, nos últimos 100, 120 anos, há indicadores como a esperança média de vida que têm vindo a melhorar. E isto são comparações entre 1900 e 2012. Mais recentemente, com os efeitos da pandemia, teríamos pequenas alterações, mas o mesmo se aplica, por exemplo, à diminuição da taxa de mortalidade infantil, que nos últimos 50 anos decaiu significativamente. Também na área de educação, que aqui nos diz respeito, percebemos que essas séries longas mostram uma evolução positiva dos indicadores objetivos. Olhando, por exemplo, a um apenas, a percentagem de alunos matriculados no ensino primário em 1900, e o mapa mostra aqui a azul, onde essa cobertura era maior, e se projetarmos agora para 2023, a cobertura aumentou também exponencialmente à escala mundial. E o mesmo ao nível dos rendimentos, pensando que também nas séries longas há uma queda muito significativa, por exemplo, da população mundial que vive em pobreza extrema ou do rendimento per capita. E, portanto, ficamos um pouco sem perceber muito bem porque é que, quando abordamos as questões do bem-estar, olhamos para os indicadores internacionais e, aparentemente, estas condições materiais e a evolução destas condições materiais não é suficiente. Mas a própria tecnologia e o próprio acesso à tecnologia confronta-nos com essa realidade, porque, na verdade, se compararmos, e esta é uma comparação feita por várias equipas de investigação, procurando, no fundo, ponderar o acesso à tecnologia, o acesso a necessidades básicas. Quantas pessoas têm no mundo a telemóvel e quantas pessoas têm acesso à casa de banho? E quer dizer, 6 mil milhões têm acesso a telemóvel e um número bastante mais baixo a casa de banho. Ora, cria-se esta sensação, mesmo perante a evolução dos indicadores, de que o fim está próximo, e aliás, olhamos às notícias, e elas são abundantes na criação desta percepção, e as percepções hoje em dia estão na agenda, de que as condições de vida e o bem-estar individual estão em perigo. Mas se calhar há razões válidas e também objetivas para pensar assim. Primeiro, porque se calhar era importante, além das séries longas, introduzirmos aqui uma avaliação do ponto de vista geracional. E não caindo em estereótipos, mas antes olhando a tendências, a verdade é que as gerações têm perspectivas diferentes em relação às suas condições de vida. Pensemos, por exemplo, na chamada geração X, que nasceu até 1980, e pensemos no contexto em que ela cresceu e viveu. Quer dizer, cresceu e viveu perante grandes acontecimentos mundiais que induziram uma esperança generalizada, a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, a evolução tecnológica, e depois também uma perspectiva mais positiva sobre o que o futuro poderia oferecer, até porque estamos a falar de uma fase de implementação do estado de bem-estar e de expansão do apoio social providenciado pelos Estados às famílias e às pessoas.
Já quando pensamos na chamada geração Y, que nasceu entre 81 e 96, começam a surgir outros fenómenos que impactam significativamente o crescimento desta geração. Desde logo o 11 de setembro e depois uma mudança já importante, já significativa na forma como vivencia o acesso às tecnologias. Surgem as primeiras consolas de jogos de caráter comercial, as primeiras redes sociais, novas formas de comunicação mais instantâneas e mais mediadas pela tecnologia, e a própria visão do trabalho e as perspectivas futuras começam a ser alteradas muito mais numa perspectiva pragmática. E mais recentemente, a chamada geração Z, nascida entre 97 e 2010, eu tenho um ilustre representante desta geração cá em casa, apresenta outras vivências bastante marcantes. É uma geração marcada pela centralidade cada vez maior do aquecimento global e dos problemas climáticos, não só da crise económica de 2008, mas das crises sucessivas, na verdade, das chamadas policrises, e depois de outras formas de evolução tecnológica que têm aumentado o imediatismo da comunicação, as formas de comunicação, cada vez menos em presença, e também toda uma nova concepção de trabalho muito centrada na mobilidade, mas cada vez mais preocupada com o futuro. Ora, só este exercício permite-nos perceber que geracionalmente, e mais uma vez estamos a falar de tendências, nem toda a gente responde a estas tendências da mesma forma, mas a verdade é que os períodos históricos revelam diferentes relações com a tecnologia e, sobretudo, diferentes relações com os aspectos históricos. E isso tem impacto do ponto de vista da vivência e do bem-estar. Do mesmo modo, hum, nem todos os indicadores evoluem positivamente. Eu trago aqui, por exemplo, o coeficiente de desigualdade, o coeficiente Gini, que é, penso eu, conhecido por todos e que mostra que, ainda que de formas bastante, hum, como dizer, específicas, tem havido uma evolução negativa, a este nível. Por exemplo, se olharmos ao período entre 2008 e 2022, ou seja, entre a crise económica de 2008 e o fim da pandemia, conseguimos perceber que em alguns países europeus, sobretudo do Sul, e podemos ver o caso de Espanha e de Itália, mas também de alguns países do Leste, a desigualdade aumentou. E noutras áreas do globo, nomeadamente países ditos ocidentais, como os Estados Unidos ou o Canadá, não há grandes alterações num período de aproximadamente 15 anos. Ora, face a isto, uh, é importante ter em consideração que começam a ser detalhados na literatura alguns impactos uh, do contexto histórico e das novas vivências da tecnologia nesses contextos históricos, particularmente nas gerações mais recentes. E o exercício que eu vos trago aqui é comparar, no fundo, duas perspectivas diferentes, não necessariamente contrastantes, mas com algumas diferenças sobre como a tecnologia está a ter impacto, sobretudo na chamada geração Z. Uma publicação recente, um livro de Jonathan Haidt, de 2024, assume que há uma crise. Há uma crise de relação com a tecnologia que está a ter impactos bastante negativos, nomeadamente ao nível da saúde mental, ou seja, de indicadores relacionados com a vivência psicológica, com a dimensão psicológica do bem-estar dos jovens e das crianças. E, no fundo, a narrativa oferece os seguintes elementos. Desde logo, esta ideia de que, contrariamente a outras tecnologias no passado, como o acesso à eletricidade, à rádio, à televisão a cores, a adoção sobretudo de telemóveis, ou dos chamados smartphones, foi muito mais rápida e muito mais exponencial do que essas outras tecnologias. Aconteceu num período mais curto e num espaço de tempo mais reduzido. Então, o impacto é mais visível e é sobretudo visível a partir dos anos 2010. Outro aspecto que o Jonathan Haidt sublinha é que a prevalência da ansiedade por grupos etários tem vindo a aumentar, mas de forma bastante mais expressiva no grupo etário entre os 18 e os 25 anos. Aqui, por comparação, por exemplo, enquanto esse grupo etário tem um aumento de 92% desde 2010 em indicador de ansiedade registada,
Os outros grupos etários, nomeadamente o que vem imediatamente a seguir, dos 26 aos 34, tem um aumento de 72%, embora a tendência seja de aumento em qualquer grupo etário. Outro indicador, e ele apresenta vários, seleciono apenas alguns, a prevalência de depressão grave entre adolescentes. E ela tem vindo a crescer de forma exponencial, quer no caso das raparigas, quer no caso dos rapazes, e embora o nível de aumento seja, ou aliás, a prevalência seja mais elevada nas raparigas, a verdade é que o aumento é mais significativo nos rapazes, também desde 2010. E outro indicador aqui interessante é o encontro diário com amigos. Isto é uma medida autorreportada, portanto, é normalmente recolhida em questionários que são administrados aos jovens. E aqui o que vemos é que desde 91 até 2017 há uma queda muito significativa neste encontro diário com amigos, quer nos rapazes, quer nas raparigas, e até aqui com uma aproximação das percentagens nos diferentes grupos. Então, a tese essencial é a seguinte: segundo Jonathan Haidt, é que a vida dos adolescentes, nomeadamente nos Estados Unidos, entre 2010 e 2015 transformou-se e, na sua ótica, transferiu-se quase inteiramente para a vivência online através dos smartphones. E ele considera que esta é inclusivamente a primeira geração que atravessou toda a puberdade e a adolescência com acesso a este tipo de equipamentos e que, em função disso, os sinais de saúde mental nos mais variados níveis se deterioraram. O impacto terá sido maior entre as raparigas, mas, e especialmente as pré-adolescentes, mas os impactos também sofridos pelos rapazes são significativos em função da sua utilização. E, finalmente, ele demonstra, com outros indicadores, que este aumento subjetivo entre os adolescentes não se limitou aos Estados Unidos, que é um dos focos da sua investigação, mas é um padrão que é observado noutros países, como, por exemplo, o Reino Unido, nos países nórdicos, na Europa Ocidental em geral, e de forma menos pronunciada, mas também com o aumento dos níveis de dificuldade mental, nos países mediterrâneos. É a zona da Europa onde estes indicadores não pioram tanto. Desse ponto de vista, tem sido visível desde o ano passado, sobretudo, um movimento cada vez maior de recusa e de proibição de acesso quer a redes sociais, quer aos próprios equipamentos. São alguns exemplos. A Flórida, por exemplo, no ano passado, proibiu o acesso de menores de 14 anos às plataformas de redes sociais. A Austrália está em processo de fazer o mesmo com jovens com menos de 16 anos a partir de 2026. E já no ano passado também, o Governo do Reino Unido também aprovou medidas mais restritivas do ponto de vista da utilização de smartphones nas escolas. Agora, se calhar esta visão tem que ser um pouco temperada, porque tendencialmente este é o discurso que vemos a crescer do ponto de vista da comunicação mais mainstream, mas há bastantes variantes e bastantes cambiantes na forma como os telemóveis, os computadores, os ecrãs em geral são utilizados. E este investigador do Reino Unido, Peter Etchells, no fundo vem trazer alguma dose de realismo à discussão, porque de facto é preciso perceber que, apesar de haver aqui um conjunto de tendências, não está completamente demonstrado que elas se devam apenas e só à utilização dos telemóveis e dos computadores e de outras formas de acesso à internet. E por outro lado, há várias dimensões que têm que ser distinguidas na forma como são utilizados estes conteúdos. E, no fundo, há algumas mensagens que ele transmite que eu acho que é importante deixar aqui para a reflexão. Por um lado, apesar de haver uma preocupação generalizada com os impactos que a utilização de telemóveis e redes sociais podem ter nos próprios adolescentes, há várias formas de utilização, desde o scroll, pesquisa, envio de mensagens, texting, portanto, nem toda a utilização é igual e algumas são mais criativas e outras mais passivas, o que significa que os impactos serão diferentes em diferentes indicadores de bem-estar e também de saúde mental. E essa diferenciação está por fazer. Os estudos são muito recentes e, portanto, dentro de uma amálgama de resultados que estão a sair
quase diariamente, está por fazer ainda esta reflexão mais diferenciada do tipo de utilização e dos impactos que cada tipo de utilização produz. Depois, existem, de facto, algumas correlações, mas apesar de tudo pequenas, entre o uso de redes sociais e piores níveis de bem-estar e de saúde mental. E este aspecto é importante porque, por vezes, em alguns estudos em que essas correlações são maiores, o que acontece é que há outros fatores que não são devidamente equacionados e que podem explicar melhor essas associações. Por exemplo, o isolamento social. Ou seja, a utilização dos equipamentos é secundária como fator de proteção, neste caso, de efeitos negativos, ao próprio isolamento social da criança ou do adolescente. E por outro lado, é preciso também perceber que por vezes existem efeitos positivos de utilização de redes, mesmo a nível psicológico. Dando um exemplo concreto, algumas crianças e adolescentes com perturbações do espectro do autismo podem utilizar e têm vindo a utilizar, mesmo sob supervisão terapêutica, a utilização de redes sociais para iniciarem de forma mediada, contacto com outras crianças e com outros adolescentes, porque é menos ameaçador do que o contacto em presença. E, portanto, há várias tonalidades. Acho que é de facto importante tornar a discussão um pouco mais complexa, porque a própria dinâmica de evolução da utilização é muito grande e não é completamente clara ainda esta diferenciação de impactos por tipo de utilização e tipo de utilizador. Isto significa que, estou quase a terminar, talvez a perspectiva de meio termo seja mais ajuizada. Por um lado, ignorar por si só os equipamentos e a sua presença, digamos assim, nos nossos contextos de vida, seria um erro. Agora, é preciso refletir sobre o tipo de utilização e garantir que essa utilização é uma utilização criativa ou produtiva e que, no fundo, enriquecem a vida dos jovens e não o contrário. Por outro lado, um, há problemas específicos que podem e devem ser abordados, como o tempo de utilização de ecrã, não ignorando que, apesar de tudo, a utilização pode ter impactos positivos. E, por fim, é preciso perceber que realmente a utilização dos equipamentos, vista pelos olhos de um adolescente, é muito diferente da utilização que é feita ou da interpretação que é feita dessa utilização pelos adultos. Dou um exemplo concreto. Ainda ontem, cá em casa, comparamos diferentes tipos de acesso à informação. E enquanto eu acedia à mesma informação através de um canal de televisão público, o meu filho acedia a essa informação através de um youtuber, num estilo de comunicação completamente diferente, embora o conteúdo até tivesse qualidade. E, portanto, a grande questão aqui não tem tanto a ver com o meio em si, mas como a informação é partilhada e com a qualidade que essa informação tem. E também temos essa humildade enquanto adultos de perceber que os modos de comunicação utilizados pelas crianças e pelos adolescentes são necessariamente marcados do ponto de vista geracional. Por fim, e pensando aqui no papel que o próprio sistema educativo, ou a educação em geral, pode ter do ponto de vista da gestão e da mediação entre a tecnologia e o bem-estar. Quatro reflexões rápidas. Primeiro, acho que ficou bastante claro que o impacto que a educação sofreu em virtude da pandemia demonstra que o papel educativo do professor na sala de aula é fundamental. Aliás, os estudos da OCDE o que mostram é que o período de pandemia representou um retrocesso em média a nível mundial de 8 meses nas aprendizagens dos alunos. Portanto, está claro que uma educação mediada totalmente pela tecnologia, como alguns ideólogos imaginam, não é sequer benéfica do ponto de vista das aprendizagens. Depois, há uma geometria mais variável ou menos variável das funções da escola que tem que ser considerada na utilização de tecnologia. Por muito que as políticas públicas mudem ao nível da educação, há sempre quatro funções que o sistema providencia. Um central, que é mais instrutivo e tradicional, transmissão de valores e de conhecimentos, outro mais de socialização, outro ainda mais de promoção de competências e mais ligado às questões do capital social, e finalmente uma de mediação com a sociedade e sobretudo com as famílias. Ora, por muito que as diferentes políticas sejam implementadas com diferentes, a partir de diferentes ângulos ideológicos, são estas as funções que a escola cumpre. E é nestas funções que a tecnologia tem que ser usada, o que significa que quaisquer mudanças que venham a ser implementadas do ponto de vista ou da ótica da utilização das tecnologias
obrigam sempre a reformas bastante acentuadas dos sistemas. Dou aqui o exemplo breve do caso islandês, que teve que desenvolver, em meados da década passada, um programa nacional de modo a elevar os níveis de bem-estar dos seus adolescentes, porque a situação era bastante crítica no país, e isso significou medidas bastante drásticas, como, por exemplo, a implementação do recolher obrigatório dos adolescentes à noite, coisa que competia aos pais garantir. Mas não só aos pais, também aos vizinhos que identificavam, por exemplo, adolescentes a circular à noite nas ruas. Quando nós queremos implementar mudanças de fundo, é este o grau de compromisso que é exigido. Claro, não temos que introduzir mudanças sempre deste grau, e o que eu diria, para terminar, é que a melhor forma de garantir que a tecnologia é introduzida nas escolas com conta, peso e medida é continuar a introduzi-la como um meio e não como um fim. A mim preocupa-me de facto ver que, em alguns contextos, a introdução de tecnologia é vista como um fim em si próprio, não como mais um elemento didático. Porque no centro da própria ação educativa tem que continuar as relações entre professores e alunos, e, por outro lado, o propósito, a utilização da tecnologia com um fim claro, com um fim produtivo, com um fim criativo, e alimentando as aprendizagens dos alunos. Uh, Portanto, não fica aqui propriamente um conjunto de receitas, mas um conjunto de reflexões partilhadas convosco para alimentar também a discussão, e obviamente estou disponível para mais à frente no debate voltar a discutir convosco estas ideias e outras que possam surgir. Muito obrigado.